Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e nesse vídeo eu venho explicar aqui alguns motivos que me fazem não indicar para vocês o iPhone 13, tá? A pré-venda do iPhone 13 começou hoje. Hoje é dia 15 do 10, 15 de outubro de 2021. Desde um pouquinho mais da meia-noite já está disponível, já soltei um vídeo na madrugada falando dessa pré-venda dos iPhones. E eu já tinha falado em outros vídeos, aliás, que eu não recomendava comprar um iPhone 13 e 13 mini, salvo algumas coisinhas que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, o título que vocês viram aí, não compre iPhone 13 ou 13 mini na pré-venda. Se você comprar hoje, eles estão com data para começarem a serem entregues dia 22. Então, uma semana. Comprar hoje, daqui uma semana você começa. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que essa entrega já esteja mais rápida. Mas quais são os motivos então? Por que eu não indico comprar iPhone 13 ou 13 mini, exceto para algumas situações? Bom, pessoal, a evolução dos modelos não Pro da Apple, dos iPhones 12 e 12 mini para o 13 e 13 mini, não foi uma gigantesca evolução. A principal evolução é que o sensor grande de fotografia que a gente tinha no iPhone 12 Pro Max somente no ano passado, com aquele sensor shift, que era um sensor que se move para estabilizar imagens, a gente tem agora na linha toda, né? No 13 mini e no 13. Então a gente só tinha no 12 Pro Max, que era o cara do ano passado, tá? Mas esse sensor não faz milagres, tá? Eu fiz testes ano passado e em fotos até noturnas eu nunca vi diferença neles, embora seja um sensor maior do que o do ano passado. Então você vai estar sim com um sensor maior se comprar o iPhone 13 mini e iPhone 13 comparados aos 12, tá? Mas a única coisa que eu notei foi que ele usava um tempo ligeiramente menor de exposição para fazer capturas de fotos à noite, o que dava uma ligeira vantagem, o que eu acho que não vai ser vantagem para ninguém. Então, exceto esse sensor novo, né? Esse sensor novo, uma lente grande angular ali também que não vai ter mudança que você vai perceber, o desfoque de fundo, que agora tem um vídeo que você pode fazer desfoque de fundo e esse vídeo vai gravar em HDR, gravar agora em 4K 60 em HDR Dolby Vision, coisa que nos modelos que não eram Pro você não consegue. Se for colocar na ponta do lápis, e até um fanboy diria que sim, vale a pena. Mas não vale a pena. Para a maioria esmagadora das pessoas, não vale a pena pegar um modelo que não é Pro esse ano, tá? Expliquei essas coisas. A única coisa que vale a pena é se você necessitava de mais bateria. O caso do Mini, por exemplo, do iPhone 12 mini, tem uma bateria que, a meu ver, cada um tem sua opinião e seu uso, era péssima, tá? Então você tem uma melhora de bateria aí do 12 mini pro 13 mini de 1h30 de uso, diz a Apple, certo? Eu ainda não testei o mini, eu já testei o 13 Pro Max aqui, que tem uma bateria incrível. Então se você não precisa de mais bateria no 13 mini, ou se você não precisa de 2 horas a mais e meia de bateria no 13, porque a promessa é que o 13 agora tem 2 horas a mais de bateria, 2 horas e meia a mais em média de bateria. Então a única vantagem é se você tem um 12 e o 12 não era suficiente de bateria para você ano passado, ou o que você tem aí. Ah, então vou pegar um 13. Beleza, vê se compensa pro seu bolso aí. Você pega um 13 porque você vai ter bateria melhor, um tanto quanto melhor. Não porque essa câmera tem um sensor novo e vai te dar uma vantagem. Você vai levar isso no pacote, óbvio. Um sensor novo com a estabilização um pouco melhor, ganhar esses vídeos com desfoque de fundo, ganhar o HDR Dolby Vision em 4K 60, coisa que os modelos não Pro só faziam em 4K 30. É basicamente isso aí e que você vai ganhar. Então, a meu ver, para a maioria esmagadora das pessoas, vale a pena. Ah, tô vindo de um 10R. Cara, ontem, aliás, eu tinha visto por 5.500, 5.400 o 12 normal de 128 por 5.400. O de 64 por 5.000. Eu vi por 4.999. Certo? Eu vou deixar os links aí na descrição. Você me ajuda a se comprar pelos links. Eu vou deixar o link do meu canal de cupons, de preços. É o primeiro link que eu vou deixar aí, tá? Junto com os preços dos iPhones novos. Mas já digo, compensa ir pro Pro se você tem a grana. Ah, mas então eu não tenho dinheiro para ir pro Pro, o que eu faço? Então fica com 12, certo? Ou compra um iPhone 12 Pro, né? Ou se você tem... Ah, outra pergunta.
Eu tenho o 12 Pro, vale a pena pular pro 13 Pro? Todo mundo que tem os modelos Pro 12, eu acho que vale a pena pular tanto pro 13 Pro quanto pro 13 Pro Max, porque a evolução, a câmera com autofoco na grande angular, essa câmera que faz fotos macro, esse sensor ainda maior que o principal, com abertura ainda maior. Então o modelo Pro faz muito sentido, tá? Seja de qual linha de iPhone você está vindo. Agora, você tem um 10R, você tem um 11, para mim compensa. Ah, tem um 10R, quero pular direto pro 12. Beleza, uma ótima, vai pagar muito mais barato, vai ter um smartphone que você não vai ver stories melhor no 13, não vai fazer storyzinhos melhor no seu iPhone 13, vai ter uma bateriazinha melhor. Então, o que eu recomendo é isso. Se você precisa de bateria, se for de modelo que não é Pro, se não, invista no Pro. Ah, é mais caro. O Pro hoje no site da Magalu tava 8,5 de 128. O Pro Max saindo por 9,400, se eu não me engano. Checa os links aí. Compensa. É caro? É caro, pessoal. Não tô dizendo que é barato, mas tô dizendo que o que não compensa dentro da linha, certo? Pular de um 12 mini para um 13 mini só se for bateria, tá? Tem essas diferenças, mas mais uma vez, para não cair na mesma coisa, vai ser uma coisa que fanboy vai defender. Ah, não, mas melhorou isso, melhorou isso. Melhorou. Agora, a experiência real, em qualidade real de fotografia ou no uso diário, nenhuma. Ah, tinha um A14 Bionic, o A15 Bionic é melhor. Sem contar que o chip do A15 Bionic, que equipa os modelos Pro, ainda tem um núcleo a mais de GPU que vai dar uma potência extra para quem for jogar. Então vale a pena pegar o 13 Pro e 13 Pro Max esse ano. E o 13 Pro Max eu testei aqui, a bateria é insana. Eu já fiz vídeo, vou deixar linkado aí, do 13 Pro Max Gold, dourado de 512. Se você não viu, já fiz vídeo também de teste de câmera. Tá chegando agora um azul para mim, porque eu não precisava de 512, então era um dinheiro que eu gastei para trazer o vídeo primeiro aqui, mas que para mim 512 não fazia sentido, porque eu nunca uso o 128. Então vai chegar o 128 azul e eu vou ficar com o azul para mim. Então, galerinha, quer usar os links da descrição? Você me ajuda demais. Eu divulgo os melhores preços, às vezes eu fico postando de noite, soltei vídeo de madrugada. A Magalu, Americanas e a Fast Shop estavam vendendo com os melhores preços, aliás, nessas lojas é que tinham. E dependendo do modelo, você está encontrando numa loja e na outra não. Hoje é o primeiro dia de pré-venda, certo? Primeiro dia. Então, usando os links aí, você me ajuda demais, ajuda a manter o trabalho, ajuda a trazer mais smartphones para cá e eu ajudo vocês garimpando os preços e postando. Você não precisa ficar fazendo essa correria toda, tá? E o canal de cupons aí não é um canal que fica te incomodando, não fico postando direto, exceto esses dias que pode ser sim que eu fico postando direto. Eu já posto de vez em quando só Galaxy S20 FE, uns iPhones, coisa que eu acho que realmente vale a pena. E o 13 e 13 mini vale a pena para poucas pessoas esse ano, tá? Se você estiver pulando de um 11, talvez faça sentido você pegar um 13. Ou, se você quer, eu quero, mesmo que fazer storyzinhos, videozinhos em Full HD com essa câmera que desfoca o fundo, coisa que Android já tinha, mas nunca teve na Apple, igual a câmera grande angular com autofoco. Se você quer testar, beleza, paga, mas olha, a diferença de um 12 normal de 128 para um 13 normal de 128 tá mais de R$1.000. E eu não sei se essa diferença vai valer a pena, se vai ser vantagem para você. Para algumas pessoas pode ser que sim, mas acho que para a maioria delas não vale. Lembrando que este ano os modelos não têm mais 64 GB. Então, caso você queira comprar o modelo mais barato do 12 e 64 dê para você, coisa que eu acho uma ignorância, que a Apple já tinha que ter mudado isso faz tempo, esse ano eles mudaram. O 13 começa em 13 e 13 mini começa em 128. 128, 256, 512. E os modelos Pro, 128, 256, 512 e 1 TB, tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu ainda iria de 12. Só se precisar de bateria para ir de 13. Enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.